eu sou Dina Makiyama, muito bom estar aqui com você. Eu vou falar com você sobre desenvolvimento de liderança, que é um tema que eu venho trazendo bastante nas minhas últimas falas com você. Quer saber mais sobre o tema? Não se esquece, se inscreva aqui no meu canal, deixa seu like, ativa o sininho, que você vai ter acesso a todo o material no qual eu estou compartilhando com você, para que você possa aí desenvolver a sua capacidade e a sua potencialidade para ser um líder. E isso é muito bom, né? Porque ser líder vai trazer para você novos desafios, vai trazer para você melhores salários, vai trazer para você promoções e muitas vezes vai trazer para você realizações pessoais, né? E isso é muito bom. É o que todos nós queremos na nossa profissão. Então vem comigo. Eu já treinei, já capacitei mais de 9.000 pessoas. Então é muito bom compartilhar esse conhecimento com você, que ao final de tudo que eu tenho para te falar, com certeza você fará a diferença no grupo de trabalho ao qual você está inserido. E se não está inserido, com certeza vai ser inserido com muito mais brevidade, porque estará muito mais preparado para isso. Vamos começar falando de competências. Competências ligadas a comportamento. Às vezes as pessoas acham que competência é aquilo que a gente deve desenvolver. Na realidade, a gente deve desenvolver comportamentos que vão nos levar a ter uma maior amplitude das nossas competências. Tá, Dino, o que é isso? Eu vou explicar para você o que é isso. O que são os comportamentos? Comportamentos é a forma como nós agimos e reagimos diante de uma situação. E olha lá, imagine que eu estou no meio de uma reunião e um colaborador ou um colega meu, um par, outro líder como eu, me diz algo que me desagrada ou algo que vem de encontro àquilo que eu estou falando. Ele me coloca em xeque. Né? Nesse momento, eu posso ter um comportamento carregado de emoção. E esse comportamento carregado de emoção vai evidenciar que eu não tenho uma competência, que é a capacidade de me equilibrar emocionalmente quando sou contrariado. Então percebe que o que vai externalizar é o meu comportamento. Se eu bater na mesa, se eu ficar nervosa, se eu for agressiva ou dizer uma palavra indelicada, isso eu vou fazer através do meu comportamento. Eu vou estar expressando esse comportamento. Mas só que isso faz parte de uma competência que eu já deveria ter desenvolvido, que é a competência de equilíbrio emocional. Mas hoje eu não vou falar da competência e dos comportamentos do equilíbrio emocional. Hoje eu vou falar de uma competência que é a competência da capacidade de análise, a capacidade que nós temos de fazer uma análise crítica através de dados, através de informações e isenta de emoção. Por que isso? Porque isso está muito ligado à nossa capacidade de resolver problemas. Resolver problemas? Meu Deus, eu odeio resolver problemas. Então não seja líder. Porque líder tem que resolver problemas. Esse é o seu papel. O seu papel é resolver problemas, porque se não existissem problemas, não precisariam ter líderes, né? Olha só, que analogia, né? Só existem líderes porque temos problemas, porque temos soluções para serem dadas, temos mistérios para resolver, temos caminhos para encontrar, né? Por isso a gente precisa dos líderes. Então, se você não gosta de resolver problemas, então para aí para pensar um pouco se você está na carreira certa, né? Às vezes você tá lá só por dinheiro e aí você acaba não sendo um bom líder. Então, desde que eu falo no início dos meus vídeos, o autoconhecimento é essencial para que você possa vir a ser um líder ou possa ser feliz sendo um líder. Se você não gosta de resolver problemas, não gosta de pessoas, então você não é um líder. Você pode até ser um gerente, né? Pode até ser um gerenciador de projetos, um gerenciador
organizador de processos, mas jamais um líder. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a capacidade de análise e a capacidade de análise crítica. Toda vez que nós temos um problema para resolver, que nós temos algo para buscar uma solução, esse problema pode ser técnico, esse problema pode ser matemático, esse problema pode ser em relação às pessoas, esse problema pode ser em relação a uma inovação do mercado ou a uma situação que o mercado está me colocando nessa situação. Porque às vezes a gente pensa que solucionar problema só está relacionado às pessoas. Não, está relacionado a processo, está relacionado a uma série de outras atividades dentro da função de líder, né? Então, na hora da gente resolver um problema, a gente precisa ser capaz de fazer uma análise. Análise dos pontos que são positivos, análise dos pontos negativos, olhar para todos os dados envolvidos nessa análise, o que nós podemos fazer em relação a esse problema, que pessoas nós podemos envolver nesse problema e assim sucessivamente. Olha quantas informações a gente tem que unir para poder fazer uma boa análise do problema, né? Nós precisamos fazer muitas uniões. E isso requer uma capacidade de análise crítica. Nós precisamos sempre pensar, né, que para a solução de um problema, para resolver uma situação mais complexa, nós precisamos da nossa habilidade de análise crítica. Porque se nós não tivermos a habilidade de análise crítica, provavelmente nós vamos olhar apenas um dos lados, apenas uma das vertentes, ou dar ênfase para aquela vertente que a gente gosta mais, que a gente curte mais, que a gente acha mais legal, ou aquela que a gente tem mais aptidão. Então vamos dar um exemplo. Imagine que eu sou uma pessoa formada, além de gestão de pessoas, eu sou formada também em psicologia. E aí, quando eu começo a avaliar uma situação, ou quando eu começo a avaliar um problema, eu só olho para aquele problema focada na situação das pessoas e da capacidade emocional de cada uma daquelas pessoas. Porque eu estou tendo olhar só psicológico. Isso é positivo? Não, isso não é positivo. Provavelmente não é positivo. Por quê? Porque eu estou olhando só por um lado. Eu preciso olhar por outros lados, além do emocional, além do psicológico, além do comportamental. É mais ou menos quando eu tenho um exemplo que eu gosto muito de dar. Eu tinha um líder que toda vez que alguém tinha algum problema, que a pessoa não estava produzindo bem, ele dizia assim: deve estar com problema na casa dele. Ele é uma pessoa muito sensível, ele não tá legal. Nem sempre era verdade isso. Às vezes as condições de trabalho que a gente tinha na empresa eram muito ruins, eram muito difíceis, e isso desanimava as pessoas, fazia com que as pessoas trabalhassem com pouca motivação. E ele sempre atribuía os problemas dessas pessoas a problemas pessoais, jamais a problemas voltados para dificuldades voltadas para a empresa. Eu vou trazer um outro exemplo para vocês. Você já trabalhou com alguém que ele desconsidera 100% qualquer situação emocional ou da sua vida pessoal? Vou contar um caso. Eu fui fazer uma consultoria em uma empresa a respeito de um projeto de liderança. E ao me deparar com os líderes eles eram, na grande maioria, engenheiros e, na grande maioria, formados na área de exatas. E eles entendiam que a sua equipe operacional, ela não tinha vida pessoal, ela não tinha problemas pessoais. Eles não tinham filhos, eles não tinham esposas, eles não tinham nada. Porque toda vez que havia uma demanda de trabalho, havia uma necessidade de trabalho, eles exigiam horas extras, eles exigiam dedicação no final de semana, e eles não consultavam esses colaboradores com antecedência. Tudo isso era feito às 6 horas da tarde na sexta-feira e era passado para o grupo ou para as pessoas que elas deveriam vir no sábado ou no domingo. Isso causava uma grande insatisfação, mas esse grupo de líderes não entendia, não conseguia ter a percepção de que os profissionais deles não eram preguiçosos, de que os profissionais deles não eram pessoas que não tinham vontade de trabalhar. Eles só eram profissionais
que tinham compromissos, que tinham envolvimento com as suas famílias, que tinham responsabilidades nas suas horas de folga e que precisava ser levado isso em consideração. Então, a partir do momento que a gente foi fazendo um trabalho com essa liderança, para que eles entendessem que pessoas não são máquinas, que pessoas, mesmo que operacionais, não são as máquinas às quais elas operam e que elas são gente e que elas têm famílias, que ela tem uma estrutura, a partir disso começou-se a criar regras, a criar procedimento, a criar um aviso com maior antecedência, a perguntar se as pessoas poderiam ou se estavam disponíveis, oferecer algum ou outro prêmio a mais para quem tivesse mais participação ou dedicação. E aí, consequentemente, o problema foi resolvido. Mas o problema só é resolvido a partir do momento que a gente estuda ele um pouco mais a fundo. Porque quando eu cheguei para fazer a consultoria, o discurso na primeira reunião foi: nós temos aqui uma equipe não comprometida, os profissionais não têm vontade de crescer, os profissionais são preguiçosos, quando a empresa pede para eles, além daquilo que eles dão, eles reclamam, eles não querem fazer. Percebe como isso era totalmente diferente? Na realidade, os profissionais se sentiam desrespeitados, os profissionais se sentiam não considerados como ser humano, os profissionais não sentiam respeito da sua liderança. Então, tudo isso são percepções totalmente equivocadas. Por quê? Por causa de uma forma de agir da liderança, talvez inconveniente, de não perceber o outro como alguém, como um ser humano participante da ação. Isso acontece muito com a gente quando é líder, porque você fica muito focado no resultado, muito focado naquilo que você tem para fazer. Esquece que quem faz são pessoas. Por isso que avaliar a sua capacidade analítica é muito importante. Porque quando você analisa que você precisa do trabalho, que você tem pessoas envolvidas nesse trabalho, que você tem números para entregar e que você tem um resultado para cumprir. Quando você começa a avaliar todos esses itens, você começa a fazer relação. Ok, como que eu vou resolver esse problema? Talvez de aumentar a minha produtividade. Eu posso pensar sobre isso por vários lados. Eu posso pensar, se eu aumentar o maquinário, talvez eu aumente minha produtividade. Se eu aumentar minha equipe, talvez eu aumente a produtividade. Se eu criar novos turnos, é possível a gente pensar no aumento de produtividade, levando em consideração todas as vertentes envolvidas. Será que eu preciso de mais máquina? Vamos ver os números. Será que eu preciso de mais pessoas? Vamos ver os números. Será que eu preciso desenvolver novas competências na minha equipe? Vamos ver as competências que a minha equipe tem. Será que eu preciso de mais horas de trabalho? Vamos pensar. Então, quando eu começo a pensar em todas essas vertentes, eu tenho que fazer uma análise. Eu não posso simplesmente achar, acho que eu preciso de mais máquina. Para o lado que secar primeiro, eu vou decidir. Esse lado eu preciso mais, esse lado eu preciso menos. Vamos ver qual que seca primeiro. Pode ser assim. Não pode ser assim. Você é líder. Você é alguém que estudou. Você é alguém que está nesse cargo para tomar decisões cada vez mais acertadas. Você não pode só achar que você sabe. Você precisa estudar, você precisa sentar e pensar, colocar essas 4 vertentes no papel, analisar tecnicamente, chamar a sua equipe, conversar com a sua equipe, falar com ela a respeito dessas mudanças que você pretende fazer. E aí, juntos, vocês vão encontrar a melhor solução. Aí sim, aí você vai ser um líder. Aí você é alguém que a gente quer seguir, que a gente quer estar junto com você. Eu vou contar um case para você. Eu estava fazendo um programa de desenvolvimento de liderança numa grande empresa pública. E ao ser chamada para a primeira reunião de desenvolvimento dessa liderança, qual foi a palavra que eu ouvi? A nossa equipe de liderança tem muito trabalho, são muitos desafios, mas nós não sabemos se a má qualidade do trabalho é pelo excesso de desafio ou se a nossa equipe de liderança não está preparada para esses desafios. E aí, o meu trabalho foi fazer essa investigação. Essa investigação não foi fácil. Por quê? Geralmente, quando um consultor chega para fazer um trabalho de avaliação de uma equipe, essa equipe às vezes se fecha. Essa equipe às vezes não está muito disposta a contar para a gente, quanto equipe de consultoria, quais são os problemas e o que a gente pode pensar para melhorar.
né? E aí, ao longo do trabalho, ao longo da pesquisa, de ganhar confiança dessa equipe de liderança, nós percebemos, e eu percebi, que não era um problema de que a equipe não tinha as competências. A equipe tinha sim todas as competências necessárias. Talvez precisasse melhorar aqui ou ali, sempre a gente tem o que melhorar. Certo? Todos nós, todas as equipes e todas as empresas. Isso é fato. Isso faz parte do crescimento, faz parte do nosso desenvolvimento. Mas eu sempre me pergunto, será que o problema está nas pessoas ou os problemas estão nos processos? Não sei ao certo. Ninguém tem essa resposta 100%, sem que faça uma investigação. E aí eu comecei a conversar com os líderes. E eu percebi que a grande maioria dos líderes tinha bastante resistência, bastante dificuldade para se colocar. Por quê? Porque a empresa possuía uma gestão muito verticalizada, aonde não havia diálogo, aonde não havia interação dessas equipes e aonde não se desenvolvia e nem potencializava a capacidade das pessoas de poder participar do processo. Os líderes eram apenas cumpridores de ordem, sem nenhuma característica ou nenhuma liberdade para poder criticar e analisar o processo. Então, eram líderes com uma boa capacidade de análise crítica, um bom potencial para fazer análise e contribuir com o desenvolvimento da empresa, mas eles não tinham esta habilidade, liberdade para usar esta habilidade. Então, às vezes, você pode estar numa empresa no qual você tem uma boa capacidade de análise crítica. Você tem potencial para desenvolver essa análise crítica, mas talvez essa empresa que você está trabalhando não veja essa sua capacidade de análise crítica com bons olhos. E aí, vamos pensar por quê? Algumas das razões pelo qual a empresa entende que você não precisa ter uma capacidade de análise crítica mais aguçada. Pode ser por sua causa, porque a análise crítica é o que você faz quando você está pensando e quando você traz sua equipe para discutir com você. Tem pessoas que fazem a análise crítica sozinha, só ela sabe a verdade. Só ela é capaz de chegar a uma conclusão. Já começa errado. Segundo, essa análise crítica, ela precisa ter jeito, formas, maneiras como ela vai ser externalizada. Então, tem gente que diz, nossa, eu tenho uma análise crítica maravilhosa. Eu sou o cara, eu bato o olho no problema, eu sei a solução. Legal. Mas você chegou a essa solução sozinho? Já parou para pensar que pode ter outras pessoas envolvidas e que podem ser impactadas com essa sua análise e com essa sua solução para o problema? Você já parou para pensar que talvez a forma como você coloque essa sua análise crítica não seja a forma adequada? Talvez tenha arrogância demais nisso? São alguns problemas que podem acontecer. Às vezes pode ser que a hierarquia da sua empresa não prestigie as pessoas que fazem críticas ou que se colocam, mas talvez exista uma cultura de se colocar de maneira inadequada, de maneira agressiva. Existem empresas que têm uma cultura de agressividade entre as áreas e entre os departamentos. Então pode até existir uma boa capacidade de análise crítica, mas uma boa capacidade de análise crítica, ela vem junto com dois outros comportamentos, que é a capacidade de você construir a sua análise crítica através de dados, informações e da opinião de outras pessoas. A empresa não é só sua, aquilo é uma instituição, é um grupo de pessoas que são impactadas por todas as decisões. Então é importante que, por mais que você tenha a solução para o problema, que você compartilhe com outras pessoas. Quando eu digo compartilhar, eu não estou dizendo que você vai compartilhar e se alguém não concordar com você, você não vai fazer. Não, não é isso. Eu estou dizendo para você que, ao compartilhar com outras pessoas, você vai ouvir o ponto de vista de outras pessoas. E isso
isso pode ser que agregue mais valor à sua solução, porque a pessoa pode levantar pontos que você não tinha visto. E aí você já vai pensar de forma antecipada numa solução para aquele problema. Ou muitas vezes ele vai te convencer ao contrário. E aí você vai ser humilde o suficiente para reconhecer que talvez a sua solução não seja a melhor. E o outro ponto é a forma como você vai trazer essa solução. É a forma como que você vai abordar. É a forma como você vai falar. É a forma como a sua comunicação vai se dar. Ela precisa ser empática, simpática, educada, firme naquilo que você quer passar. Sem isso, toda a sua competência de análise crítica vai ser bombardeada pelos seus maus comportamentos. O comportamento de não saber se colocar, o comportamento de não saber se expressar, o comportamento de não saber compartilhar. E aí, meu amigo, você pode ter a melhor capacidade de análise crítica possível, matemática, lógica, estratégica, mas se os seus comportamentos para colocá-la em prática e para desvendá-la não forem os comportamentos calçados no equilíbrio emocional e na empatia, essa sua análise crítica será algo que não será útil para a empresa, ok? Não deixe de curtir o vídeo aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no meu canal. No nosso próximo encontro eu vou estar falando de mais competências e comportamentos de uma liderança. E nesse bate-papo gostoso a gente vai construindo aí o seu desenvolvimento. Te espero na próxima. Um abraço. Eu sou Dinamar Makiyama. Não deixe de me seguir no Instagram, @DinaMakiyama. Tá escrito aqui embaixo, tá bom? Te espero lá no Instagram, aonde eu posto muitas coisas que vão ser com certeza do seu interesse. Um abraço.